para encurtar o preâmbulo e entrar no nosso assunto de interesse dessa aula mais especificamente mais rápido, é só trazer a memória de vocês. Ainda é que eu tenho a impressão que em todas as aulas eu faço uma revisãozinha no início dela, né? Então, só para pontuar, só para localizar vocês onde e quando a gente está falando, pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, descolonização da África e da Ásia, eu falei, né, na Conferência de Bandung de 1955, mas mais especificamente agora sobre a descolonização da África. E depois a gente vai falar da Ásia com maior atenção. Bom, na realidade, a gente até já falou, né, em alguma coisa sobre a independência da Indochina, da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia. Todos esses estão no contexto de descolonização da Ásia, de uma forma ou de outra. Pois bem, então, vista aquela Conferência de Bandung, em 1955, aquela política de não alinhamento pelos países desse chamado terceiro mundo, né? Essa terceira via alternativa de não subjugação automática e imediata a essas principais potências capitalistas ou socialistas. Depois dessa Conferência de Bandung na Indonésia, em 1955, 18 países africanos conseguiram suas independências no ano de 1960, 5 anos depois, e outros 22 países entre 61 e 80, 1961 e 1980. Então, essas potências europeias estão começando a soltar essas amarras, né, ao continente africano. E como eu pus para vocês, né, o problema é que muitos desses laços, esses pactos coloniais se desfaziam com a Europa e automaticamente se filiavam ao capitalismo e ao socialismo. Era justamente isso que esses caras da Conferência de Bandung queriam evitar com essa política de não alinhamento automático, né? Pois bem, na apostila de vocês tem um mapinha na página 464 que mostra, dá um panorama geral dessa divisão política da África em fins do século XIX e início do século XX, né? E mostra ali, deem uma olhada nesse mapa para vocês terem uma noção que lugares ou que regiões da África pertenciam à França, à Grã-Bretanha, a Portugal, né, a Itália, a Bélgica, porque é desses lugares que a gente da libertação desses lugares, da emancipação política deles, que a gente vai falar em seguida, né? Começando pelas colônias britânicas, e aí vocês vão ver que está em verdinho nesse mapa, essas colônias britânicas, ou na região de colonização britânica, os movimentos pela independência foram marcados por uma ruptura relativamente pacífica em alguns desses países, né? Foram os casos de Gana, em 1957, a Nigéria, em 1960, Serra Leoa, que está mais para o lado já está na bacia do Atlântico ali, né? Em 1961, e por fim a Gâmbia, em 65. Mas no Quênia, o Quênia que fica lá do outro lado, na porção, aliás, para vocês vai estar para cá, né? Na porção oriental, perto ali do chifre da África, perto da Somália, da Abissínia, ali no Quênia a situação foi mais complicada, porque a população branca local, que detinha 1/4 das terras mais férteis do país, fez oposição frontal e belicosa à intenção de emancipação da Grã-Bretanha, né? Essa separação da Grã-Bretanha, e lutaram contra a emancipação do país. Os quenianos, eles foram sistematicamente explorados e subjugados pelos colonizadores, pelo menos desde a formalização da partilha da África, lá com a Conferência de Berlim, em 1885, em fins do século XIX, que legitimou toda essa dominação europeia pelo continente africano. Mas, tendo lutado junto com os britânicos, junto com os europeus, contra a tirania do eixo na Segunda Guerra Mundial, os soldados quenianos voltaram para casa depois de 1945
depois da criação da ONU e da vitória do bem sobre o mal, né, o triunfo da liberdade e da democracia, achando que esses benefícios do primeiro mundo também se estenderiam para sua casa. Lê do engano. Voltou para uma situação de amargura, né? Aquela mesma da qual ele tinha saído. De volta ao Quênia, de volta às relações coloniais de exploração brutal e desumana. Nesse contexto, surgiu, se formou uma organização clandestina pelo nome de Mau Mau, que lutou pela independência do Quênia e pela sua emancipação da Grã-Bretanha de 1952 até a realização da sua independência efetiva em 1963. Então foram 11 anos aí de combates e teve um saldo em número de mortos e feridos estratosférico. Isso no que diz respeito às colônias britânicas. E a gente vai guardar uma colônia britânica para falar depois, porque é um caso em especial, né? Todos os casos são especiais, mas esse tem uma importância na nossa história recente, né? De movimentos de libertação, que ganhou uma projeção muito grande no cenário internacional, né? Por isso a gente vai dar uma atenção maior para ele mais para o fim. Bom, essas foram as colônias britânicas. Sobre as colônias francesas, tal qual nas colônias britânicas, algumas colônias francesas na África também tiveram um processo de emancipação relativamente pacífico e arranjado por acordos diplomáticos com a antiga metrópole, como foram os casos de Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e a Mauritânia, todas elas em 1960. Mas na Argélia a coisa foi mais complicada. A Argélia fica no norte da África, entre o Marrocos e a Tunísia. É um baita de um país, é bem grande. Dê uma olhada mesmo nesse mapinha da página 464 tem para vocês. E as colônias francesas estão marcadas com a cor rosa. A legenda do mapa está sempre ali embaixo, então dê uma consultada, vocês vão ver quem é quem nessa brincadeira, né? Bom, a Argélia era uma colônia francesa, acabei de falar para vocês. A França teve complicações com uma outra colônia que a gente conversou umas 2 aulas atrás, na tal da Indochina francesa, estão lembrados? A Indochina conseguiu a sua independência em 1954. Nesse mesmo ano, aproveitando esse momento de fragilidade da metrópole, foi criada na Argélia a Frente de Libertação Nacional, a FLN, que buscava a independência do país. E que nem aconteceu lá na Indochina, foi a pressão popular da própria França que condicionou a libertação das colônias. Em 1961, foi feito um plebiscito pela emancipação da Argélia, que nem lá na Indochina, foi um negócio mais ou menos parecido, né? Foi pressão popular que forçou o então presidente a acatar essa emancipação, né? Pois bem, feito esse plebiscito em 61, houve uma maioria favorável à libertação, à emancipação desse território, né? Apertado por todos os lados e enrolado com essa contradição entre um discurso de libertação e a opressão das colônias, aquele mesmo Charles de Gaulle, que ainda presidia a França, assinou em 1962 o Acordo de Evian, que reconhecia a independência da Argélia. Charles de Gaulle, aquele mesmo que lutou na Segunda Guerra, foi saudado como um herói de guerra ao fim dela, resistiu aos nazistas, ao passo que grande parte da França, ou uma parte da França, um setor da França foi entreguista, foi colaboracionista com o regime nazista. O de Gaulle não, ele passou grande parte desse tempo na Grã-Bretanha, na Inglaterra, alimentando e organizando um exército de rebeldes, de sublevação, de resistência. Pois bem, esse mesmo de Gaulle que foi eleito presidente logo em seguida da Segunda Guerra, se viu enredado, enlaçado nessas polêmicas, nesses conflitos todos, pela libertação e emancipação, e ao mesmo tempo ele queria segurar foi posto em evidência as contradições dessa elite dominante. Liberdade, igualdade, fraternidade, aqui dentro de casa, pro lado de fora, do quintal para fora, a regra é diferente. Da linha do Equador para baixo, o mundo é outro e joga sob outras regras, né?
Bom, mas então foi feito esse plebiscito com maioria para a emancipação e foi assinado então em 1962 esse tratado de emancipação que reconhecia a independência da Argélia. O saldo desses anos de conflito foi também a morte de cerca de 25 mil soldados franceses e quase 1 milhão de argelinos da Frente de Libertação Nacional, a FLN. Visto a França, então, Portugal também tinha muitas colônias na África e uma das últimas regiões da África a conseguir efetivamente a sua independência foi a de dominação portuguesa, porque aquele mesmo ditador totalitário que ascendeu em Portugal nos anos 30, junto com Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha, o tal do Salazar, esse Salazar em Portugal não caiu com o fim da Segunda Guerra. Pelo contrário, ele se manteve, ele seguiu firme até 1968, firme e autoritário, com o mesmo regime. E esse regime extremista não acabou em 1968 com a saída do Salazar, mas ele teve continuidade pelo seu sucessor, um cara chamado Marcelo Caetano, que ficou até 1974. O domínio português na África só teve fim com a Revolução dos Cravos, em Portugal, em 1974, que pregava o estabelecimento de uma democracia, ou o restabelecimento de uma democracia em Portugal, e o fim do colonialismo, a emancipação dessas colônias também, né? Então, era um movimento genuinamente libertário, né? Que pregava liberdade não só para os seus, não só da porta para dentro, mas da porta para fora também, para todo mundo, na realidade, né? Sobre essa Revolução dos Cravos, tem uma foto bacana, bonita, que ilustra isso, esse movimento para vocês, na página 466 da apostila de vocês. Então, percebem, a gente está fazendo um caminho e enumerando essas regiões, esses países, essas metrópoles colonizadoras, naquele mesmo contexto de pós-guerra. Tenham sempre em mente de que a gente está falando da Guerra Fria e sobre essa emancipação, sobre essas independências na África e na Ásia, tenham em mente também aquilo que essas antigas colônias pertenciam à Europa, né? Aquelas potências europas que enfrentaram um período de decadência após a Segunda Guerra e a ascensão à hegemonia da União Soviética e dos Estados Unidos. Então são esses dois aqui que estão disputando a importância, a hegemonia no mundo inteiro, inclusive nessas antigas colônias, que algumas delas mudam de estatuto só, né? Deixam de ser literalmente colônias de um ou de outro europeu e passa a ser influenciado economicamente, militarmente, politicamente, ideologicamente por essas duas principais forças em oposição, que estão brigando aí para ver quem é melhor na Guerra Fria, que vai se estender até os anos 90 desse século XX. Que chega até os nossos dias praticamente, né? Inclusive nós temos resquícios dessa polarização ideológica até hoje. Mas a gente vai continuar nessa nossa jornada no próximo bimestre, que já é na semana que vem. Mas eu já queria pontuar para vocês, já deixar avisado, que mencionar para vocês pelo menos que essa é a nossa última semana desse bimestre. Então, as atividades que eu mandei para vocês no sistema, fiquem atentos com os prazos de entrega, porque elas são as últimas atividades que vocês têm para fazer e pontuar nesse bimestre, né? A nota de vocês eu vou fechar por esses dias. Então, quanto antes vocês me mandarem, melhor. E aí também tem o seguinte, se as orientações não mudarem a partir já da semana que vem, do próximo bimestre, a gente não vai mais fazer videoaula. Então, essa não é a última, eu vou gravar ainda, vou mandar para vocês uma ou outra na sexta-feira, mas são as últimas videoaulas que eu vou gravar para vocês, enquanto as orientações permanecerem dessa maneira, né?
Aí então a partir da segunda-feira não, porque a gente não tem aula de segunda-feira, mas na quarta e na sexta já da semana que vem, a gente deve fazer aula online. E a partir de então, aula online, por videochamada, no Hangouts, pelo plural, tá? Da maneira como estavam acontecendo as aulas de tira dúvida. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que vocês queiram falar, é só entrar em contato. Não é difícil de me achar. E é isso aí. Qualquer coisa a gente vai conversando e se vê na sexta-feira ainda. Então, até lá.